Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Bahia que fez uma atuação com personalidade no Nilton Santos. O time do Bahia, com o Rogério Ceni, em alguns momentos, tem dificuldade de matar o jogo. Quando tem mais posse de bola, quando cria finalizações. E pelo primeiro tempo, parecia que esse roteiro, inglório para o torcedor do Bahia, ia se repetir. O Everaldo, naquela cabeçada que resulta numa defesa magistral do John no primeiro tempo, sim, desperdiça uma boa oportunidade, mas sai o pênalti, para mim corretamente marcado do Hugo, o próprio Everaldo converte, mas no segundo tempo o Bahia deixou até de ter a bola que é tão preciosa para o jogo do Rogério Ceni. O Botafogo passa a dominar as ações, até porque precisava correr atrás do placar, tem mais um gol anulado, um lance muito ajustado de impedimento, mas houve uma postura do Bahia de buscar uma vitória fora de casa. Então a postura do Bahia não foi, embora tenha perdido posse de bola no segundo tempo, foi de inconformismo com a situação. Tanto é que o Rogério, para mim, acaba, não digo errando, mas a substituição que ele faz do Ademir sacando o Everton Ribeiro, tira muito do princípio de jogo do Bahia, que é de posse, e dá ao Botafogo mais espaço para jogar, deixa o Botafogo ocupar o campo de ataque, e aí o Rogério consegue corrigir a tempo. A entrada do Depena para voltar com o meio campo, ele já tinha perdido lá na frente o Everaldo, e entrou o Rezende, um primeiro volante, então estava sem retenção de bola lá na frente e sem um jogador para fazer essa ligação da defesa com o ataque em velocidade, e a partir da entrada do Depena, o meio-campo voltou a se restabelecer e é o Depena que dá o lançamento, um belo passe para o Rafael Ratão fazer o gol da vitória. Uma correção de rota no segundo tempo que fez com que o Bahia saísse com uma vitória. Terceira vitória seguida do Bahia e importante para alcançar aí o topo da tabela do brasileiro, reforçando o bom trabalho do Rogério Ceni, um trabalho que ainda tem erros, tem acertos, tem correção de rota, mas um trabalho em bom caminho do Rogério. A gente tem muitos assuntos para tratar por aqui, daqui a pouco vamos falar de Cuiabá e Palmeiras, passar outros jogos da rodada 5, mas vou dar boa noite aqui para o Pedro e para o Eugênio, aproveitando essas imagens e já destacando a impressão de vocês sobre este jogo, esse Bahia agora vice-líder, Pedro. Tudo bem, Dani? Um beijo para você, André, Breiler, Eugênio, boa noite. Esporte que está com a gente. Um vice-líder, ou um co-líder, como disse o André, vencendo fora de casa um time que, para mim, vai estar ali disputando com ele durante muitas rodadas, ou pelo menos as próximas rodadas. E que é exatamente o restante do campeonato a gente não pode prever, a gente aprendeu no ano passado. Agora, para valorizar, falo isso para valorizar o que é a campanha do Bahia e o que foi o jogo. Para usar um termo da moda, que muita gente gosta, né, que é o lance ajustado, para mim foi um jogo com placar resolvido, placar ajustado, porque o Botafogo teve gol impedido no primeiro tempo, anulado por questão de centímetros. Gol anulado no segundo tempo, eu ainda não me convenci, vou ser bem sincero, por um lance ajustado, quando o Botafogo era melhor. E uma vitória do Bahia num confronto que os dois times, desde o primeiro momento, tentaram jogar. Você pode falar sobre erro, o André citou ali, né? A estratégia do final da partida, a bola que entra ali, talvez a defesa do Botafogo deveria estar um pouco mais atenta, mas é um erro numa correção de rota, estou com o Breiler. Acho que o Rogério tira o que o time tinha de melhor, chama o Botafogo para jogar, e um Botafogo muito perigoso dentro de sua casa. Depois, quando ele entra com o Depena, é um passe que... qualidade. Não é qualquer jogador, não é qualquer nome que vai entrar no segundo tempo, não é qualquer time que vai buscar essa enfiada. E o Botafogo tentava continuar jogando. Não teve nenhum momento ali um time acomodado, um time tentando segurar resultado, um time partindo de qualquer jeito para o ataque. Então, um jogo muito interessante que, para mim, valoriza o que é a co-liderança do Bahia, valoriza o que é o Botafogo. O torcedor está longe de ficar preocupado porque perdeu para o Bahia hoje, precisa entender para quem perdeu, qual foi o jogo que aconteceu e como o time se portou. O Botafogo teve volume para fazer 2 gols no primeiro tempo, teve volume para fazer talvez 2 ou até mais no segundo tempo, mas lance ajustado, falha em finalização, poderia ter finalizado melhor no primeiro tempo, não teve volume. Então acho que isso aí valoriza muito mais o que foi esse jogo. Um Bahia e Botafogo que talvez muita gente, algumas rodadas, não pensasse que seria tão interessante, ou com 2 times, como o Eugênio citou, o terceiro e o segundo colocado. Agora, quem vem acompanhando o trabalho do Arthur Jorge nas últimas semanas, e sabe do que o Ceni pode fazer, ainda que erre, possa bater cabeça ali, vai errar muito e vai acertar demais. Ainda tem todo mundo. Tem um 880 ali que a pessoa precisa normalizar um pouco mais, não tem problema, mas sabe de bola. Então, eu achei um jogo muito do agradável, valoriza muito a campanha do Bahia e
tudo bem o resultado do botafoguense. Ninguém quer perder. Só que você jogou. Você tentou e tinha um time do outro lado também, tinha qualidade do outro lado. Até porque, Eugênio, para te dar uma boa noite, às vezes a gente esquece de levar em conta o tempo de chegada de cada treinador à sua equipe, né? A gente está falando de um Arthur Jorge com poucas partidas à frente do Botafogo, mas que parece já ter encontrado o que para ele é a maneira ideal diante do elenco que ele tem. Claro que ainda vão haver ajustes, ainda vai haver mudança de peças em determinadas posições, mas assim, ele está encontrando a estrutura que lhe agrada para jogar com esse Botafogo. Tudo bem? Tudo bem, Dani. Boa noite para você, para os companheiros, para os fãs de esportes. É isso, mas assim, não é um Botafogo assim que... é o que dá para fazer. Não, dá para fazer. Dá para fazer. E ele tem feito um time que é bem diferente, eu acho, com uma ideia melhor do que a ideia do Luiz Castro no passado. Melhor. É um time que constrói, é um time que se aproxima, é um time que tem ultrapassagem, que tem construção de jogada sustentada, muita movimentação nos homens de frente. Só que é importante dizer que hoje pegou o Bahia. E o Bahia não à toa é co-líder do campeonato. É um time que investiu muito. É o time do Grupo City, que esse ano foi buscar vários jogadores importantes, interessantes, montou um meio-campo de muito respeito e foi jogar bola. Bahia, diante do que tem hoje, eu vou jogar bola. É fora de casa, não tem problema. E estava olhando até os números para me basear assim, no que eu estava vendo, na minha leitura de jogo. É um primeiro tempo com o Bahia um pouco melhor que o Botafogo. E os números vão confirmar. São 8 finalizações para cada um, mas o Bahia teve 57% de posse de bola dentro do Newton Santos. Muitas vezes dentro do campo ofensivo do Botafogo. Campo ofensivo. Já no segundo tempo muda. O gol no final do primeiro tempo muda as duas equipes. O Botafogo volta se lançando mais ao ataque, assumindo mais riscos, e o Bahia entende, a partir da leitura do seu técnico, dos dois técnicos, né? Um joga o time para cima, o outro traz um pouco para trás. E eu acho que isso é um amadurecimento do Rogério Ceni, porque os times do Rogério normalmente são times, para mim, até um pouco afobados, querem resolver tudo de imediato, corre, bate e volta, bate na parede, volta, bate na parede e volta. E hoje não, o movimento dele, o Breyer já estava falando das substituições, é um movimento no segundo tempo de, peraí, vamos ver o que esse Botafogo vai nos dar de possibilidades para a gente trabalhar em cima disso. Então, no segundo tempo, o Bahia teve apenas 33% da posse de bola, contra 57% que ele teve no primeiro tempo. Então, ele entrega essa possibilidade para o Botafogo consegue fazer o gol, teve mais oportunidades até para virar o jogo, e conforme o tempo vai passando e o Botafogo não consegue virar, aí o Arthur Jorge vai buscando cada vez mais alternativas ofensivas, e aí natural. Quando você se lança desesperado, tinha um empate, não satisfazia o empate, ele queria ganhar o jogo. Então ele coloca um zagueiro de centroavante. E para isso ele tira o lateral direito. Quando ele tira o lateral direito, ele improvisa um ponta direita de lateral. E é justamente quem não acompanha o Rafael Ratão, é o Diego Hernandes, que estava improvisado como lateral e não acompanha o movimento, porque não é a função dele, ele não está acostumado a fazer isso. Ele não tem cacuete de, eu tenho que acompanhar esse ponta quando ele fizer a diagonal lá da extrema para a faixa central do campo. Então ele fica parado. Há um erro de coordenação da defesa, o Lucas Alter não sai e dá a condição para o Rafael Ratão. Mas assim, ali você não pode parar. Sim. O lateral acompanharia, um lateral atento acompanharia. Ele ficou parado. Então, assim, acho que a consequência do que é o jogo, das estratégias, do que acontece. Então, se um dos gols... O primeiro gol do Botafogo anulado, corretamente anulado. Sim. O segundo, eu tenho a mesma impressão do Pedro Ivo. Se você puxa... ao invés de botar aqui no ombro, puxa um pouquinho mais para dentro. A qualidade da imagem não permite. Isso é algo que vai ter em toda rodada. Não é time A, time B, bom deixar. Marcou no cotovelo, mas era para marcar no ombro, sabe? São detalhes que aí não existe 100%. Esse equipamento não permite 100% de certeza na marcação. Era muito ajustado, foi anulado o gol. Mas se não tivesse sido anulado, o Botafogo poderia talvez ter virado o jogo. E aí a história seria diferente no final. E o desenho era outro. Não se abriria no final como se abriu. Porque